Cena 1. O plano é fechado no rosto do narrador. Fundo escuro, apenas uma luz lateral dramática. O tom é de uma conversa íntima, quase um segredo sendo revelado. Feche os olhos. Quero que você visualize o Big Bang. Vá em frente. Tente enxergar de verdade. Eu sei exatamente o que você está vendo. Você está vendo um vazio escuro, uma escuridão infinita se estendendo em todas as direções, e em algum lugar, bem no meio desse nada absoluto, há um ponto, uma partícula impossivelmente pequena, densa, brilhante, e então ela explode. Luz, matéria, energia, tudo é arremessado para fora como a bomba mais violenta da história. Destroços voando para todos os lados, expandindo-se naquele espaço escuro e vazio, preenchendo-o, esfriando, transformando-se eventualmente em estrelas, galáxias, planetas e em você. O narrador faz uma pausa, olhando diretamente para a câmera, um sorriso de canto de boca, levemente irônico. É essa imagem que você carrega na cabeça desde o ensino médio, desde a primeira vez que alguém te contou sobre a origem do universo, uma explosão cósmica, o fogo de artifício definitivo. O problema é o seguinte: essa imagem está errada, e não é um errado de leve. Não é tipo, está simplificado, mas a ideia geral está certa. Não, ela está fundamentalmente, estruturalmente, completamente errada. Cena 2. O fundo começa a mudar. Gráficos minimalistas e elegantes flutuam ao redor do narrador. Vemos a palavra explosão em letras garrafais sendo estilhaçada. Eu não estou dizendo isso para ser dramático. Estou dizendo isso porque essa imagem mental que você tem é o que está te impedindo ativamente de entender o que realmente aconteceu. Ela não é um degrau para a verdade. Ela é um muro. Toda vez que você tenta pensar sobre a origem do universo, seu cérebro puxa esse cartão postal da explosão no vazio e, pronto, você trava. Você começa a fazer perguntas que não fazem sentido, você espera respostas que não podem existir, você se sente confuso e acha que a culpa é da física ser difícil, mas não é. A confusão existe porque você está partindo de uma imagem quebrada. A palavra explosão é o vírus. Alguém, em algum momento da história, decidiu descrever a origem do cosmos usando uma palavra que significa uma expansão violenta de material em um espaço circundante. E essa palavra infectou tudo. Ela moldou como você pensa, o que você imagina, quais perguntas você faz. É uma metáfora, e como a maioria das metáforas na física, ela não é apenas imprecisa, ela é enganosa. Ela está apontando você na direção exatamente oposta. Cena 3. O narrador caminha por um cenário que parece uma galeria de arte minimalista, onde a única obra é um quadro negro vazio. Então, antes que eu possa te contar o que o Big Bang realmente foi, eu preciso que você faça algo difícil. Eu preciso que você delete essa imagem, queime-a, livre-se do vazio escuro. Livre-se da pequena partícula. Livre-se da explosão. Tudo isso, porque para onde nós vamos agora, nada disso se aplica. Se você arrastar essa bagagem com você, você vai lutar contra mim a cada passo do caminho. Está pronto? Ótimo. Vamos desmontar o porquê da imagem da explosão ser impossível. Pense no que uma explosão realmente é. Uma de verdade. Uma bomba explode em um prédio. O que acontece? Existe um ponto específico onde a detonação ocorre, uma localização, um ponto que você pode apontar e dizer, ali, foi ali que aconteceu. O impacto se expande para fora a partir daquele ponto para o espaço ao redor. Estilhaços voam em todas as direções, movendo-se pelo ar, pela sala, pelo prédio. Os destroços viajam para um espaço pré-existente que já estava lá antes da explosão. A sala existia antes da bomba. O ar existia. O espaço existia. A explosão apenas preencheu esse espaço com energia e detritos. Cena 4. O narrador para diante de um mapa estelar infinito. Agora, aplique isso ao Big Bang. Onde ele aconteceu? Aponte para ele. Em que direção no céu eu devo olhar? Para cima? Para a esquerda? Em direção a alguma constelação específica? Você não consegue responder. E não é porque ainda não encontramos o lugar. Não é porque precisamos de um telescópio maior. É porque a pergunta não faz sentido. Não existe uma localização onde o Big Bang aconteceu. Não havia um espaço pré-existente para ele acontecer. Não havia um vazio escuro sentado lá, esperando para ser preenchido.
Não havia uma sala escura, não havia um fora, não havia nada. E quando eu digo nada, não quero dizer o nada que você está imaginando agora, que provavelmente é um grande vazio preto. Isso ainda é alguma coisa, isso ainda é espaço. Eu quero dizer sem espaço, sem dimensões, sem coordenadas, sem aqui, sem lá, sem em qualquer lugar. O Big Bang não aconteceu em algum lugar do espaço. O Big Bang foi o espaço começando a existir. Imagine o palco de um teatro. Você pensa que o Big Bang é o ator entrando no palco, mas não. O Big Bang foi o surgimento do próprio palco, das cortinas, do chão e do teto, tudo de uma vez, onde antes não havia nem o conceito de lugar. Percebe a diferença? A matéria não saiu voando pelo espaço. O espaço, o próprio tecido, o palco onde você acha que tudo acontece, foi ele que começou. Ele não existia e então passou a existir. E ele não expandiu dentro de algo, ele apenas expandiu. Não havia sala para preencher. A expansão era a própria criação da sala. Cada centímetro de nova distância entre as coisas não era as coisas se movendo pelo espaço. Era um novo espaço surgindo entre as coisas. Isso não é uma explosão, é algo inteiramente diferente, algo que não tem analogia na sua experiência cotidiana. E é exatamente por isso que é tão difícil de visualizar. Você nunca viu nada parecido, nada na sua vida te preparou para isso. Mas não se preocupe. Eu tenho um truque para o seu cérebro. Cena 5. O ambiente muda para uma cozinha rústica e acolhedora. O narrador está encostado em uma bancada de madeira. Sobre ela há uma massa de pão crua salpicada de uvas passas. Como você visualiza algo que não tem analogia? Como você enxerga o nada se tornando alguma coisa sem usar o conceito de um recipiente vazio? Você improvisa. Você encontra a coisa mais próxima na sua realidade e a usa com cuidado, sabendo que ela é uma ferramenta, não a verdade absoluta. Aqui está o que eu quero que você imagine. Uma cozinha. Há uma bola de massa de pão de passas descansando no balcão. Massa crua, com uvas passas espalhadas por toda ela, distribuídas de forma uniforme. Agora, imagine que colocamos essa massa no forno. O calor ativa o fermento e a massa começa a crescer. Ela expande, ela fica maior. Mas aqui está o ponto onde eu preciso que você foque toda a sua atenção. Escolha uma uva passa, qualquer uma. Chame-a de sua. Enquanto a massa cresce no calor do forno, o que a sua uva passa vê? A câmara mergulha para dentro da massa, focando em uma uva passa específica. Ao redor dela, outras uvas começam a se afastar. Cada uma das outras passas está se afastando de você. A uva passa à esquerda está indo para a esquerda, a da direita está indo para a direita. A que está acima está subindo, a de baixo está descendo. Cada uva passa nessa massa está recuando da sua posição. E aqui vem a parte crítica, aquela que vai começar a girar as engrenagens da sua cabeça. As passas não estão se movendo através da massa. Elas não estão rastejando, nadando ou empurrando o caminho para fora. Elas estão paradas. É a massa entre elas que está expandindo. As passas estão exatamente onde estavam em relação à massa que as toca. É a massa que está crescendo. Nova massa está surgindo entre elas, esticando, inflando, criando mais distância sem que nada precise realmente viajar para lugar nenhum. Cena 6. O narrador gesticula para outra uva passa no lado oposto da massa. Agora escolha uma uva passa diferente, qualquer outra. Transforme-a no seu novo ponto de observação. O que essa uva vê? Exatamente a mesma coisa. Cada outra uva passa se movendo para longe dela. O mesmo padrão, a mesma taxa. Nenhuma uva passa é especial, nenhuma está no centro da expansão. Sabe porquê? Porque não existe um centro. A expansão está acontecendo em todos os lugares da massa simultaneamente. O narrador volta ao plano médio, olhando seriamente para o espectador. Isso é o universo. As galáxias são as uvas passas. O espaço é a massa. As galáxias não estão voando para longe umas das outras através do espaço como estilhaços de uma bomba. O espaço entre elas é que está crescendo. Novo espaço está sendo criado agora mesmo entre cada galáxia e cada outra galáxia. Não nas bordas, não a partir de um ponto central. Em todos os lugares ao mesmo tempo. Cena 7. O narrador caminha por um corredor de luzes neon frias, representando a precisão da física. Eu sei o que você está pensando. Ok, narrador, galáxia se movendo através do espaço versus o espaço em si expandindo, parece a mesma coisa.
Parece que você está jogando com as palavras. Eu não estou. Essa distinção muda absolutamente tudo na física. Se as galáxias estivessem apenas se movendo pelo espaço, elas teriam um limite de velocidade, a velocidade da luz. Elas precisariam de energia para viajar. Aquelas nas bordas seriam as mais rápidas, e haveria um centro para o qual poderíamos rastreá-las de volta. Mas nada disso é verdade. Existem galáxias além de uma certa distância que estão se afastando de nós mais rápido do que a velocidade da luz. O narrador para e levanta as mãos antecipando a objeção. Espere, nada viaja mais rápido que a luz, você grita. E você está certo, mas isso não viola a relatividade de Einstein, porque elas não estão se movendo pelo espaço. O espaço entre nós e elas é que está crescendo tão rápido. Nada está viajando, a distância está apenas aumentando. Não é uma explosão, é uma inflação. E uma vez que você enxerga essa diferença, você não consegue mais desver. Cena 8. O cenário desaparece, restando apenas o narrador em um vazio que agora parece diferente. Não é um nada escuro, mas uma presença geométrica de possibilidades. Agora, encare a implicação que seu cérebro tem tentado evitar. Se não há centro da expansão, se cada uva passa vê a mesma coisa, se a massa está expandindo em todos os lugares igualmente, então não há centro do universo. Nenhum. Zero. Você quer que exista um. Seu cérebro está gritando por um agora mesmo. Porque se o universo começou, se tudo costumava estar mais perto, então certamente deve haver um ponto onde tudo começou. Uma localização, uma origem, um meio. Mas não há. E isso não é uma falha no nosso conhecimento. Não é um ainda não encontramos. Isso é uma consequência direta da física. Se o próprio espaço é o que está expandindo, e ele expande uniformemente em todos os lugares, então cada ponto no espaço é, igualmente, o ponto onde tudo começou. O narrador aponta para o peito do espectador. Você, agora mesmo, sentado onde quer que esteja, você está no centro do universo. E o mesmo vale para alguém do outro lado do planeta, ou para alguém orbitando uma estrela a 40 anos-luz daqui, ou para alguém em uma galáxia a 1 bilhão de anos-luz. Cada ponto no universo tem o mesmo direito de se chamar de centro, porque o Big Bang aconteceu em todos os lugares, não a partir de um ponto. Em todos os lugares. Eu sei, soa como filosofia barata, mas eu posso provar, e a prova está escrita nas paredes do próprio cosmos, em uma luz que viaja há tanto tempo que se tornou invisível aos nossos olhos, mas não aos nossos instrumentos. Você quer ver as digitais desse processo? Você quer a prova de que o lugar nenhum é, na verdade, lugar todo? Cena 9. O narrador olha para o horizonte, onde uma luz suave e onipresente começa a brilhar. Para entender isso, precisamos olhar para o que sobrou quando o fogo baixou, precisamos olhar para o brilho residual. Mas segure essa imagem da massa de pão, não a solte, ela vai ser sua âncora enquanto mergulhamos na radiação que preenche o céu, porque a próxima coisa que vou te mostrar vai explodir sua mente, e desta vez não vai ser uma metáfora enganosa. Cena 10. O narrador agora está em um observatório futurista. As janelas mostram o espaço profundo, mas em vez de estrelas, vemos um ruído estático, como de uma TV antiga fora de sintonia. Eu te disse que o Big Bang aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu te disse que você está no centro, assim como eu e aquele alienígena hipotético a bilhões de anos-luz daqui. E agora eu vou te dar o recibo. Eu vou te mostrar a prova física, palpável e mensurável, de que o universo não explodiu em algum lugar, mas que ele é a própria expansão. Olhe para o céu, não para as estrelas, mas para o que está entre elas. Para o olho humano é apenas escuridão. Mas se você tivesse olhos capazes de enxergar micro-ondas, o céu inteiro estaria brilhando. Um brilho suave, constante, onipresente. Nós chamamos isso de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Mas você pode chamar de o eco luminoso da criação. Caminha em direção a uma tela holográfica que mostra um mapa moteado de azul, amarelo e vermelho, o famoso mapa da missão Planck.
Cerca de 380 mil anos após o início de tudo, um piscar de olhos na escala cósmica, o universo era uma sopa de plasma quente e densa, tão densa que a luz não conseguia viajar. Era como estar dentro de um nevoeiro luminoso impenetrável. Os fótons batiam em elétrons e núcleos como se estivessem em uma mesa de pinball infinita. Mas então, o universo esfriou o suficiente para que os átomos se formassem. O nevoeiro se dissipou, a luz foi libertada e ela começou a viajar pelo espaço pela primeira vez. Essa luz tem viajado desde então. Por 13,8 bilhões de anos, ela cruzou o cosmos enquanto galáxias nasciam e estrelas morriam. E aqui está o pulo do gato. Se o Big Bang tivesse acontecido em um local específico, aquela maldita explosão que eu te pedi para esquecer, essa radiação estaria vindo de uma única direção. Você apontaria seu telescópio para a esquerda e veria o brilho, apontaria para a direita e veria o nada, mas não é isso que acontece. Nós apontamos nossos instrumentos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para cima, para baixo, e o brilho está lá, com a mesma intensidade, com a mesma temperatura, cerca de 2,7 graus acima do zero absoluto. Por que ele está em todos os lugares? Porque todos os lugares costumavam ser o mesmo lugar. O Big Bang não aconteceu lá longe, ele aconteceu aqui. Onde você está sentado agora era parte daquele plasma quente. O espaço que hoje separa você da sua tela estava comprimido junto com o espaço que hoje forma a galáxia de Andrômeda. O brilho está em toda parte porque a fonte dele estava em toda parte. É como se você estivesse dentro de um forno gigante que acabou de ser desligado. O calor não vem de uma lâmpada no canto, ele emana das próprias paredes, do chão, do ar que você respira. O universo é esse forno. Cena 12. O narrador se senta em uma mesa de laboratório cheia de frascos contendo apenas 2 tipos de gás, hidrogênio e hélio. Se a luz de fundo não te convencer, vamos falar de química. Vamos falar da receita do bolo cósmico. Se você quer saber se um chefe seguiu uma receita específica, você olha os ingredientes no prato final. A física do Big Bang faz uma previsão muito ousada e muito específica sobre o que deveríamos encontrar se olhássemos para as nuvens de gás mais antigas do universo, aquelas que nunca foram contaminadas por estrelas. A previsão é 75% de hidrogênio, 25% de hélio e um tiquinho de lítio, nada mais. E o que encontramos quando olhamos para o vazio profundo? Exatamente isso. 3-1, em todos os lugares. Novamente, se fosse uma explosão de matéria em um vazio, a distribuição seria caótica, irregular, dependente da trajetória. Mas o que vemos é uma uniformidade que só faz sentido se o universo inteiro passou por um processo de cozimento simultâneo e homogéneo nos seus primeiros minutos de vida. Cena 13. O tom do narrador fica mais sério, menos técnico e mais reflexivo. Ele se aproxima da câmara. Agora, deixou de falar algo sobre a palavra teoria. Eu sei. Você ouve por aí. O Big Bang é só uma teoria. Como se fosse um palpite, uma intuição que um cientista teve enquanto tomava banho. Eu acho que foi assim. Na ciência, uma teoria não é um palpite. Um palpite é uma hipótese. Uma teoria é o nível mais alto que o conhecimento humano pode atingir. É uma estrutura que une observações independentes, experimentos repetíveis e matemática rigorosa em um todo coerente. A teoria do Big Bang não é um chute, é um framework que previu a existência daquela luz de fundo antes mesmo de termos tecnologia para detectá-la. Ela previu a proporção de hélio antes de medirmos o gás galáctico. Ela sobreviveu a cada teste, a cada novo telescópio, a cada satélite que enviamos ao espaço. Ela é medida. Ela é real. O narrador caminha por um espaço que parece estar se desfazendo com fórmulas matemáticas flutuando e desaparecendo no ar. Mas aqui é onde eu preciso ser honesto com você, realmente honesto, sem suavizar as bordas para te fazer sentir melhor. Nós temos essas evidências incríveis da expansão, do resfriamento e da formação de elementos. Nossas equações funcionam lindamente voltando no tempo, até certo ponto. Conforme nos aproximamos do instante zero, do momento exato do começo, as ferramentas da nossa mente começam a derreter.
A relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica, as duas grandes colunas da ciência moderna, se recusam a dar as mãos. Elas brigam, elas cospem infinitos. E na física, um infinito não é uma resposta. É a natureza levantando a mão e dizendo: eu não funciono mais aqui. Você chegou no limite da sua compreensão atual. Nós não sabemos o que aconteceu no tempo zero, não sabemos se havia um antes, e é aqui que a ciência para de ser um livro didático e se torna a aventura mais perigosa e excitante que já ousamos empreender. Mas, antes de chegarmos a esse limite, eu preciso te mostrar a verdade mais perturbadora de todas: o Big Bang não é algo que acabou. O narrador está em um ambiente que parece um escritório antigo, com pilhas de livros e uma lousa coberta de equações que se tornam ilegíveis conforme chegam ao canto superior esquerdo. Ele segura um giz, mas não escreve nada. O tom é de uma honestidade brutal. Chegamos à beira do precipício, e aqui eu preciso que você segure firme, porque o que eu vou te dizer agora é o que separa os entusiastas de fim de semana dos verdadeiros buscadores da realidade. A física não é uma religião, ela não tem a obrigação de te dar todas as respostas. Na verdade, a maior força da ciência não é o que ela sabe, mas a coragem de admitir exatamente onde ela para de saber. Lembra daquelas equações maravilhosas que rastreiam a expansão do pão de passas e a temperatura da luz de fundo? Elas são como um GPS de alta precisão. Elas nos levam de volta através de bilhões de anos com uma confiança absurda. Mas conforme chegamos perto do tempo zero, o primeiro microsegundo do primeiro microsegundo, o GPS começa a girar loucamente. Ele para de apontar o caminho e começa a mostrar um erro de sistema. Nós chamamos esse erro de singularidade. Cena 16. O narrador caminha até a lousa e circula um ponto onde as linhas convergem para o infinito. Muita gente acha que a singularidade é um objeto, uma bola de fogo densa de onde tudo saiu. Esqueça isso. Na física, uma singularidade não é um objeto, é um sinal de não entre. É o momento em que nossas leis da física, a relatividade geral de Einstein, que cuida das coisas grandes como estrelas e galáxias, colidem com a mecânica quântica, que cuida das coisas minúsculas como átomos e partículas. No início do universo, o grande e o pequeno eram a mesma coisa. O universo inteiro era menor que um átomo, mas tinha a massa de todas as galáxias. Quando você tenta colocar essas duas teorias na mesma sala para explicar esse momento, elas começam a gritar uma com a outra. Elas cospem resultados como densidade infinita ou curvatura infinita. E quando a matemática diz infinito, o que ela está realmente dizendo é: eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui. Cena 17. O narrador se senta na beirada da mesa olhando para o espectador com um ar de desafio intelectual. E aí você faz a pergunta inevitável, aquela que você está segurando desde o começo deste vídeo. Mas o que aconteceu antes do Big Bang? Eu sei, parece uma pergunta legítima, mas e se eu te dissesse que essa pergunta pode não ter sentido? Imagina que você está no polo norte da Terra. Você olha para o seu GPS e pergunta: como eu faço para ir mais para o norte? Para onde você vai? Você já está no topo. Não existe norte do polo norte. Não porque haja uma parede ou um abismo, mas porque o próprio conceito de norte termina ali. Se o tempo começou com o Big Bang, se o antes e o depois são propriedades que surgiram junto com o espaço, então perguntar o que houve antes é como perguntar o que tem ao norte do Polo Norte. A pergunta tem a estrutura gramatical de uma dúvida real, mas ela não tem um referente na realidade. O tempo pode ser apenas uma direção que começou naquele ponto. O antes simplesmente não existe como conceito. Dói a cabeça, eu sei. Mas a realidade não foi feita para ser confortável, ela foi feita para ser real. O ambiente escurece. Vemos uma ampulheta onde a areia flui apenas para baixo, mas as partículas de areia começam a se transformar em estrelas. E aqui entra o segundo grande paradoxo, a entropia. Existe uma lei na física que diz que o universo está sempre ficando mais bagunçado. A energia se dissipa, a ordem se perde. É a segunda lei da termodinâmica. Se você deixar um copo cair, ele quebra. Você nunca vê os cacos se juntarem sozinhos para formar o copo de novo. Isso significa que, se você correr o relógio para trás, o universo deve ficar cada vez mais organizado, mais arrumadinho. O Big Bang, portanto, foi o estado de maior ordem, de menor entropia possível. Mas porquê?
Porque o universo começou em um estado tão perfeitamente organizado que permitiu que 13 bilhões de anos depois a vida pudesse surgir daquela ordem? Nós não sabemos. É uma barreira fundamental. É como se tivéssemos encontrado o rastro de um crime perfeito, mas não temos o culpado nem o motivo. Temos apenas as impressões digitais de um evento que desafia nossa lógica cotidiana de causa e efeito. Cena 19. O narrador se levanta e começa a andar por um corredor que parece não ter fim. Ele gesticula para o espaço vazio ao seu redor. E há um limite físico que você precisa entender agora: o horizonte cósmico. Lembra que eu disse que o espaço está expandindo? Pois é, e ele está acelerando. Há partes do universo que estão se afastando de nós tão rápido, devido à expansão do espaço, que a luz delas nunca, jamais, chegará até nós. Elas estão caindo fora do nosso horizonte. Imagine que você está em um navio no meio do oceano. Existe um círculo ao seu redor além do qual você não consegue ver. Se um objeto cruza essa linha, ele desaparece para sempre. O universo é assim. Existe um universo observável, que é o que podemos ver. Mas o universo inteiro é muito, muito maior que isso. Talvez infinito. O que significa que estamos presos em uma bolha de percepção, cercados por mistérios que a luz nunca poderá nos contar. Cena 20. O narrador para e olha para uma luz distante que parece estar desaparecendo. Essa é a barreira final. A velocidade da luz e a expansão do espaço criam uma prisão de vidro para a nossa curiosidade. Nós podemos ver o passado, podemos medir a luz de fundo, mas estamos limitados pela própria estrutura do que chamamos de realidade. Mas não fique triste com esses limites. Não pense que a ciência falhou porque não consegue ver antes ou além. Pelo contrário. O fato de que pequenas criaturas feitas de pó de estrelas, vivendo em um grão de areia azul, conseguiram deduzir as leis que regem o nascimento do tempo, isso é o verdadeiro milagre. Mas guarde suas emoções, porque agora que você entendeu os limites, eu vou-te mostrar porque o Big Bang não é uma lição de história. Ele não é algo que você estuda para passar na prova. Ele é algo que você está sentindo na sua pele, neste exato milésimo de segundo. Cena 21. O narrador caminha por uma rua movimentada de uma grande metrópole. Pessoas passam apressadas, carros buzinam, a vida acontece em tempo real. Ele para no meio da calçada e olha para a câmara, ignorando o caos ao redor. Nós temos essa mania de arquivar o passado. Guardamos o Big Bang em uma gaveta mental rotulada como história antiga, bem ao lado da extinção dos dinossauros ou da construção das pirâmides. Algo que aconteceu, terminou e nos deixou aqui para lidar com as consequências. Mas a física tem uma notícia bombástica para o seu senso de cronologia. O Big Bang não é um evento histórico. Ele não acabou. Ele está acontecendo agora, neste exato milésimo de segundo em que você respira. Enquanto você me ouve, o espaço entre as galáxias distantes está se esticando. Lembra da massa de pão? O fermento cósmico não parou de agir. O universo não explodiu e parou. Ele começou a se expandir e nunca mais olhou para trás. Na verdade, ele está ficando mais rápido. Ele está acelerando. O que começou há 13,8 bilhões de anos é um processo contínuo, uma onda de criação de espaço que ainda não atingiu sua crista. Você não está observando o Big Bang de longe, você está cavalgando a crista dessa onda. Cena 22. O narrador entra em um café. Ele pega um copo de água e observa as bolhas subindo. O plano fica macro, mostrando a transparência do líquido. Olhe para a água neste copo, olhe para suas mãos, sinta o ferro correndo nas suas veias e o cálcio sustentando seus ossos. Se você quer uma prova de que você faz parte desse processo, aqui está ela. Você é feito de destroços reciclados da infância do universo. Aquele hidrogênio que compõe a água que você bebe, ele não foi fabricado na Terra, ele não foi feito pelo Sol, ele foi forjado nos primeiros 3 minutos do Big Bang, quando o cosmos inteiro era um reator nuclear de fusão. Cada átomo de hidrogênio no seu corpo tem 13,8 bilhões de anos. Ele estava lá quando o espaço era do tamanho de uma uva. Ele estava lá quando a primeira luz foi libertada. Ele é o sobrevivente original. E o resto de você? O carbono nas suas células, o oxigênio que você inala, o ferro no seu sangue, tudo isso foi cozinhado dentro das entranhas de estrelas que nasceram desse hidrogênio primordial. Estrelas que viveram, morreram e explodiram.
Essas sim, explodiram de verdade para espalhar as sementes da vida pelo espaço que o Big Bang continuava a criar. Cena 23. O narrador sai do café e olha para o céu, mesmo que seja dia. A imagem começa a se fundir com nebulosas e aglomerados estelares. Você é matéria antiga que aprendeu a pensar. Você é o próprio Big Bang, que após bilhões de anos de expansão e resfriamento, desenvolveu olhos para olhar para trás e perguntar: de onde eu vim? Quando você estuda a cosmologia, você não está estudando algo lá fora. Você está fazendo uma autópsia da sua própria origem. É uma jornada introspectiva disfarçada de ciência espacial. E o fato de que o universo não tem um centro torna tudo ainda mais poético. Se não existe um ponto privilegiado, se cada ponto é o centro, então a responsabilidade de dar significado à existência cai inteiramente sobre nós. O universo não veio com um manual de instruções ou um propósito pré-definido escrito nas estrelas. Ele apenas se expandiu. Ele apenas é. Nós somos a consciência do cosmos. Somos a maneira que o universo encontrou de contemplar a própria beleza. E essa beleza não está em uma explosão mítica no vazio. Ela está na elegância de uma geometria que cria espaço onde não havia nada, que transforma calor extremo em átomos, e átomos em poetas, cientistas e... você. Cena 24. O narrador volta para o cenário escuro e minimalista do início. Ele parece mais calmo, mais sereno. A luz agora é quente e acolhedora. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, não imagine uma bomba que disparou há muito tempo. Imagine um balão infinito sendo inflado. Sinta a tensão do espaço se expandindo entre as estrelas. Saiba que você é um pedaço desse tecido que se tornou consciente. A realidade é muito mais estranha, muito mais vasta e muito mais magnífica do que qualquer mito de explosão poderia sugerir. O vazio não é um inimigo a ser preenchido, o espaço é um presente que continua sendo entregue, centímetro por centímetro, em todos os lugares, o tempo todo. Nós vivemos em um universo que não para de crescer, e enquanto houver espaço para crescer, haverá espaço para perguntar. O mistério da singularidade, o limite do horizonte cósmico, a aceleração da energia escura, essas não são falhas no nosso entendimento. São os próximos capítulos de uma história que você está ajudando a escrever, apenas por estar aqui, observando e tentando entender. Cena 25. O narrador olha profundamente para a câmera. O fundo começa a brilhar com o mapa da radiação de fundo, fundindo-se com a silhueta dele. Esqueça a explosão. Abrace a expansão. Você é o centro do universo, não porque é o mais importante, mas porque o universo é tão vasto e tão democrático que ele deu a cada um de nós o melhor assento da casa. A jornada começou há 13,8 bilhões de anos, mas a melhor parte é que ela ainda não terminou. A física não tira o encanto do mundo, ela apenas substitui um truque de mágica barato por uma arquitetura divina e lógica que você pode realmente compreender se tiver coragem de quebrar as imagens erradas. O mundo é mais bonito quando você o vê como ele realmente é. Se você quer continuar descendo comigo pelos buracos de minhoca da realidade, se você quer ver o mundo como ele é, sem as metáforas quebradas do passado, inscreva-se no Feynman Physics. Eu sou o seu narrador e o universo continua expandindo. Vejo você na próxima descoberta. A tela escurece gradualmente até sobrar apenas um ponto luminoso que, em vez de explodir, começa a vibrar e a se expandir suavemente até preencher tudo. Fim.